Boa noite, meu povo, povo de Deus. Faz tempo que nós não atualizamos o canal por alguns problemas que ocorreu, mas estamos aqui mais uma vez para, a partir de hoje, reiniciar, ativando o canal, postando vídeos. E eu tenho certeza que com a sua oração o canal vai ser divulgado, os vídeos vão ser compartilhados e assim por diante. A verdade vai chegar até aqueles que realmente precisam e até aqueles também que não precisam, porque independente da pessoa ouvir a verdade e aceitar, ele tem que ouvir, porque essa é a ordem do Criador: ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Uns vai crer, outros não vai crer, mas todos terão que ouvir e tomar sua decisão, aceitar e assumir a sua posição ao lado da verdade, ou rejeitá-la e também assumir a sua posição ao lado das trevas. E a cada um com suas consequências acompanharão. Então hoje nós vamos falar sobre um grande testemunho, o grande testemunho. O próprio Criador, o Cristo, ele afirma o seguinte, que o testemunho de Deus, o testemunho do homem é grande, mas o testemunho de Deus é maior. Que Deus, o Pai, deu testemunho acerca do seu Filho. Isso está lá em João, 1 João 5, 9 em diante. Está lá esse versículo no contexto todo, seu contexto todo. Mas nós vamos falar hoje especificamente do grande testemunho. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e temos aqui também o pregador. Vamos simbolizar aqui, aqui está simbolizado toda a nação, todos os seres humanos estão aqui. No tempo de hoje, digamos assim, a obra do Pai dá ao Filho, a obra do Filho foi morrer pelo pecador, e o Espírito Santo ele veio trabalhar no pregador para que o pregador fale do testemunho acerca do Filho. Porque na realidade o Espírito Santo, como diz a própria palavra de Deus, aqui diz assim, o Espírito Santo ele não vem testemunhar de si mesmo, ele vem testemunhar de mim, assim fala o Cristo. Está lá aqui em João. Ele vem testemunhar de mim. Mas só que esse Espírito Santo, ele vem usar o pregador. Ele não vai falar sozinho de uma forma individual. Ele vai usar o instrumento humano que é o pregador. Esse pregador, ele vai estar credenciado por Cristo, e através dessa credencial ele vai receber o Espírito Santo para que a partir daí ele anuncie o maior testemunho do universo. Qual é o maior testemunho do universo? Bom, o Cristo veio, realizou a obra dele. Na obra dele nós temos os benefícios da salvação, do perdão, da reconciliação, da justificação e da vida eterna. Aqui nós temos alguns, ou digamos assim, alguns dos principais benefícios que o Cristo deu aos seres humanos, aos pecadores. Através da sua morte, os pecadores foram beneficiados com essas dádivas aqui. Mas só que os pecadores não sabem disso. Os pecadores não sabem, pelo menos a sua grande maioria não sabe. Aí se faz necessário a figura do pregador. Mas esse pregador sozinho, ele também não tem capacidade nenhuma de anunciar as coisas eternas. Você vê que o Cristo chega lá para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, eu estou falando das coisas terrenas e tu ainda não entende. Se eu falar das coisas espirituais, tu é que não vai entender mesmo. Então, o pecador, sem o auxílio do Espírito Santo, ele não pode anunciar coisas espirituais. Porque o Espírito Santo conhece o segredo de Deus e revela esses tais segredos ao pregador, para que através do pregador anuncie
para o mundo. Bom, mas o grande problema aqui é o testemunho que o pregador tem que dar ao mundo é falar da salvação. Isso se caso ele tiver usado com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele diz aqui, ó, eu não vim dar testemunho de mim mesmo, eu vim dar testemunho daquele que me enviou. Porque se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro vem aí e esse é que vai dar testemunho de mim, se referindo ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele na realidade, ele vai usar o pregador para dar o testemunho de Cristo. Mas esse pregador do nosso gráfico aqui, ele vai anunciar ao mundo. Ele vai se referir ao mundo anunciando um grande testemunho. Se caso ele tiver usado pelo Espírito Santo, esse testemunho que ele vai anunciar para o mundo é justamente esse aqui. Esse aqui é o testemunho que o pregador, movido pelo Espírito Santo, vai anunciar ao mundo. Mas será que o pregador, na sua situação presente, será que realmente eles estão anunciando esse testemunho aqui, como se refere ao Cristo? O Espírito Santo vem, usa o pregador, e o pregador agora, movido pelo Espírito Santo da verdade, vai anunciar para o mundo esse grande testemunho, que é justamente aquilo que o mundo necessita, embora ele não admita em alguns casos, não admita que necessita desse testemunho, mas na realidade todos precisam dele. Mas esse pregador, se ele tiver com o Espírito Santo, ele vai anunciar para o mundo que o mundo está salvo, que o mundo está perdoado, que o mundo está reconciliado, que o mundo está justificado, que o mundo já tem a vida eterna. Eu quero deixar uma coisa clara aqui para os irmãos, o seguinte: uma coisa é dar, a outra coisa é receber. Eu não estou falando que o mundo já recebeu isso aqui, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus já deu. Deus já deu. O mundo precisa receber. Só que para receber, precisa conhecer essa dádiva. E é justamente através do Espírito Santo, usando o pregador, que o mundo vai conhecer. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí nós temos aqui o Espírito Santo usando o pregador, e o pregador dando ao mundo o maior testemunho do universo. É o testemunho de que Cristo salvou o pecador, perdoou o pecador, para que ele receba esse perdão. Está lá em Romanos capítulo 8. O que é que diz lá? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo usa o pregador para avisar para o mundo que somos herdeiros desses benefícios em Cristo e co-herdeiros. Mas aí há um grande problema que pode acontecer, ou aliás, está acontecendo. O pregador, caso ele não anuncie esse testemunho aqui, quando o pregador não dá testemunho de Cristo, isso quer dizer que o que está atuando no pregador não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não fala, lembra lá de João? João diz lá, o apóstolo João diz assim, o próprio Jesus: eu não vim dar testemunho de mim mesmo, porque aquele que dá testemunho de si mesmo é mentiroso, mas aquele que dá testemunho daquele que o enviou, esse sim é verdadeiro. O Cristo veio testemunhar de quem? Do Pai. O Cristo chamou a atenção do povo para a bondade do Pai. O Pai, por sua vez, está lá em 1 João 5,9, que diz que o Pai dá testemunho do Filho. 1 João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse foi o testemunho, foi o fato de Deus dar o seu Filho para morrer pelo pecador. O Pai dá testemunho do Filho, o Filho dá testemunho do Pai.
E o Espírito Santo, usando o pregador, esse Espírito Santo também deve dar testemunho do Filho. Ou seja, quando o pregador abrir sua boca para falar, movido pelo Espírito Santo, ele vai chamar a atenção do povo para o benefício da salvação que Deus já deu através de Cristo. Mas esse pregador, se ele não anunciar para o povo que o povo está salvo, que o povo está perdoado, que está justificado, reconciliado em Cristo, então quer dizer que esse pregador ele não está credenciado por Cristo e nem está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque qualquer outra obra que ele for falar que não seja essa daqui, isso caracteriza ele como fora sem a credencial divina para fazer a obra. Você observa que os pregadores hoje, eles se referem à obra que no caso seria do Espírito Santo, como arrependimento, conversão, cura, libertação, prosperidade, obediência e por aí vai. Ou seja, o pregador anuncia o Espírito que opera no pregador, no nosso mundo de hoje, o Espírito que opera nos pregadores de hoje, esse Espírito está anunciando a obra que ele mesmo está fazendo. Então, na realidade, esse Espírito fazendo isso não é o Santo. Porque o próprio Jesus diz, o Espírito Santo, ele não vai falar de si mesmo. Ou seja, ele veio fazer uma obra, claro que ele veio fazer uma grande obra. Mas só que quando ele for usar o pregador para testemunhar, o pregador não vai falar da obra que o próprio Espírito fez, ou quer fazer, ou está fazendo. Esse Espírito vai falar da obra que Jesus já fez, que foi esse benefício aqui. Mas se você observar, o que caracteriza um pregador descredenciado por Deus é o fato dele não anunciar que o povo está salvo. Aí ele diz, Jesus quer te salvar. Ou seja, colocando a obra da salvação como que se tivesse ainda em promessa, que não está mais. Promessa era antes do Calvário, agora é realidade. Está entendendo? Aí agora, o pregador, quando ele anunciar que o povo, fala do arrependimento, da conversão, cura, libertação, isso caracteriza que o Espírito Santo não está nele. Por quê? O Espírito Santo não veio falar da obra que ele mesmo veio fazer. Se ele fizesse isso aí, se o Espírito Santo fazendo isso aí, ele vai chamar a atenção do povo. Nós temos aqui a obra do Espírito Santo, que é arrependimento, né? Arrependimento, conversão, cura, libertação e por aí vai. Então, quando esse Espírito, entre aspas, dizendo que é o Santo, falar dessas coisas, ele está chamando a atenção do povo para ele mesmo. E aí a glória fica para ele e não para o Cristo. Por isso que o pregador, se ele não tiver cuidado para distinguir o que é a obra do Cristo e a obra do Espírito Santo, para que venha identificar que essa obra aqui é o Evangelho e é a obra de maior urgência, de maior necessidade do povo, se ele não tiver essa distinção, então ele está descaracterizado como o pregador oficial. Ele não está movido pelo Espírito Santo. Ele está movido por qualquer um outro espírito, menos o Santo. Porque, segundo a Escritura, o Espírito Santo não veio testemunhar dele mesmo. Veio chamar a atenção do povo para a obra do Cristo. Porque é dessa forma que o Cristo é glorificado. É mostrar ao povo a obra do Cristo. Mas se eu mostrar ao povo a obra do Espírito Santo, então a glória que seria do Cristo vai para o Espírito Santo. Aí nesse caso ele não seria o santo, seria um falso testemunho. Você está entendendo? Eu quero que vocês façam essa distinção. A obra do Cristo é o Evangelho e a obra do Espírito Santo, embora necessária, mas não é o Evangelho. O pregador que anunciar
a obra do Espírito Santo como se ela fosse o Evangelho, na realidade esse Espírito que opera no pregador não é o santo. Porque esse Espírito não está testemunhando de Jesus. Jesus quer te curar, Jesus quer te converter. Não, Jesus não quer te curar. Essa obra não é de Jesus, é do Espírito Santo. Jesus quer te converter, essa obra não é de Jesus, é do Espírito Santo. Então não vamos falar da conversão. A conversão, arrependimento e tal, já é o fruto dessa obra aqui. Aqui é a árvore e o fruto do Espírito Santo é arrependimento, conversão e tal e tal. Então, meus irmãos, que vocês orem a Deus, peçam sabedoria para que Deus dê, não só a vocês, cada dia mais, mas também a mim também, o discernimento do Espírito Santo, para que não venhamos fazer uma confusão, uma fusão entre a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. O pregador, ele só pode estar credenciado por Deus para anunciar o Evangelho quando eles falam da salvação, anuncia para o povo estar salvo. É dessa forma que o Espírito Santo opera no pregador e opera no ouvinte para aceitar também. Se ele não falar dessas coisas, não tenha credencial divina nenhum. Qualquer pessoa que cometa esse erro, infelizmente, ou felizmente, não posso afirmar, mas eu posso afirmar sim, infelizmente, ele não está usado pelo Espírito Santo. Qualquer um outro Espírito está usando ele, menos o Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde do engano, nos separe ao lado da verdade, nos guarde do engano, porque o engano, em muitos casos, é um fio quase que imperceptível. E só aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo conseguem enxergar a linha divisória entre o erro e a verdade. Eu espero que você seja um desses iluminados. Que Deus lhe abençoe e nos guarde.